Estamos juntos nesse momento. Começamos o dia dizendo: seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu quero ser um templo vivo, e templo é um recorte do céu, ou seja, nós somos um recorte do céu. Padre Eduardo falou sobre a inabitação, essa coisa linda que é ter comunhão com Deus, que é a nossa vocação, que é ter comunhão com Deus. E aqui eu quero continuar fazendo um acróstico com a palavra coabita, porque o Espírito Santo, ele mora em nós, e Deus mora no nosso coração, e a gente precisa morar também no nosso próprio coração, porque às vezes, em alguns momentos, a gente acaba morando fora da gente. A gente quer ser outra pessoa, algumas pessoas até dizem: esse aí está meio fora da casinha. Então a gente precisa estar dentro da nossa própria casa, vir morar na nossa casa. O meu nome é Diego Fernandes, eu sou missionário, eu sou psicólogo também, atendo pessoas do Brasil inteiro, e a gente cuida de pessoas. E hoje eu quero falar sobre os 7 passos para você vencer os inimigos, no plural. 7 passos para você vencer os inimigos, amém? Vamos juntos então. Primeiro passo para vencer os inimigos é conhecer quem são eles. Quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos, o mundo. O mundo pode ser o nosso amigo, e a gente deve transformar o mundo. A gente deve ser sal e luz, mas o mundo e as coisas do mundo, a gente precisa morar, viver no mundo, mas não ser do mundo. Então renunciar a essas coisas carnais e viver as coisas espirituais. Nosso primeiro inimigo, a gente precisa conhecer o mundo. Não dá para a gente achar que é tudo que está por aí sendo colocado, sendo dito na internet, na televisão, nas mídias, nas rodas sociais, a gente pode simplesmente ouvir e trazer para o nosso coração e habitar no nosso coração. Quem está habitando? Quem está morando no nosso coração? Quem está morando nos nossos pensamentos? Qualquer ideia, qualquer pessoa, qualquer mestre, qualquer guru de internet, qualquer promessa vazia e vã. O mundo oferece muitas coisas, e a gente precisa ter o discernimento dos Espíritos, pedir esse dom do Espírito Santo, já que somos templos do Espírito, para que a gente possa discernir o que é de Deus, o que é do outro, do inimigo de Deus, do diabo, e o que é nosso muitas vezes. Então, o nosso inimigo, primeiro, pode ser o mundo. Depois pode ser o diabo, o próprio diabo, que é o grande inimigo de Deus. Satanás, que anda pelo mundo para perder as almas. Uma vez eu li um livro chamado Este Mundo Tenebroso, e quem trabalha com cura e libertação sabe muito bem disso, o quanto nos bastidores, muitas coisas a gente na televisão não vê, quando se vive um processo de cura e libertação, ou como que é a manifestação física do mal. E a gente pode entender, por tudo que o mundo tem vivido, tantas atrocidades, a gente enxerga o mal. Mas o mal também, muitas vezes a gente não vê, ele é invisível. A violência, ela é invisível. O inimigo de Deus, ele sopra muitas vezes nos nossos próprios ouvidos, e aí também nós precisamos conhecer o mundo. O diabo que nos tenta e tem essa realidade espiritual, não podemos esquecer, colocar óculos da espiritualidade. Esse mundo tenebroso, se a gente pudesse enxergar os anjos, se a gente pudesse enxergar os demônios que andam pelo mundo, nós nos assustaríamos. E nós precisamos ter essa visão espiritual, para não cometer qualquer pecado, para não andar em qualquer lugar, para não estar em qualquer ambiente, para não cometer e achar que está tudo certo, e achar que está tudo bem, e achar que tudo vale. A gente precisa compreender esse reino espiritual, estudar sobre os anjos. Hoje a gente aqui falava de São Miguel Arcanjo, mas não apenas estudar, pedir a proteção, se consagrar aos anjos. Um costume, hoje é dia do catequista, que as mães ensinavam antigamente, nós precisamos retomar
como os pais, os primeiros catequistas dos filhos, ensinar essa oração do santo anjo da guarda, pedir a proteção dos anjos, para que você conheça esse mundo espiritual e você tenha visão espiritual, porque muitas vezes você está ali vivendo coisas no seu casamento, na sua vida, no seu namoro, no seu trabalho, você acha que é coisa psicológica, você acha que é coisa da sua cabeça, você acha que é coisa humana, você acha que é briguinha, e na verdade é o próprio inimigo que está ali. Tudo é o diabo? Não. Mas muita coisa é. Então é por isso que a gente precisa pedir o discernimento dos espíritos, um dom maravilhoso. Então, o primeiro, conhecer. Quem são os nossos inimigos? O mundo, o diabo. E aí é aquela outra coisa. Muitas vezes no consultório a pessoa entra e diz assim: ah, não, mas sabe o que é que o meu marido, não sei o quê? Sabe o que é que aquele meu chefe, não sei o quê? E a pessoa, no final das contas, no processo da terapia, ela descobre o quê? Ela vai se conhecendo e ela descobre que muitas vezes o responsável ou a responsável por tudo que está dando errado ali, na verdade, ela por grande parte de coisas que estão dando errado, são escolhas que a pessoa mesmo está fazendo ou coisas que a pessoa está permitindo. Nós precisamos abrir os olhos para uma palavra que se chama autorresponsabilidade. Entender que a gente precisa, que muitas vezes somos vítimas das circunstâncias, vítimas, como disse, do próprio diabo, de alguma questão espiritual, mas nós, muitas vezes, somos vítimas das nossas próprias escolhas. Não é à toa que muitas das nossas escolhas, a pessoa pega de repente e fala assim: não, mas é porque ele está me violentando, ele é uma pessoa ruim, não sei o quê. Mas o que está acontecendo que você ainda não denunciou essa pessoa? O que está acontecendo que você não disse para ele: para, não é assim, não faça isso? Parece que tem hora que a gente perde a força, tem hora que a gente não sabe o que fazer. E eu entendo, da onde tirar força? Eu quero te dizer, essa força Deus te deu e está dentro de você. Redescubra essa força, porque essa palavra coabita, eu quero dizer, o Espírito Santo de Deus, há um carisma, um dom de Deus que está em ti, como São Paulo disse a Timóteo, reaviva o carisma do dom de Deus que está em ti. Sopra essas cinzas, aquela chama, aquela força que você tinha. Antes você se revoltava com qualquer coisa, você não permitia que as pessoas abusassem de você, que as pessoas tratassem você dessa forma, e você foi se acostumando, você foi se acostumando, você foi se acostumando. Eu digo a você, conheça os seus inimigos e entenda que muitas vezes o seu próprio inimigo é você mesmo, porque escolheu errado também. E aí tem hora que, ao invés, numa discussão, por exemplo, de casal, é muito comum acontecer. Não sabe o que é? Porque eu fiz isso, sabe por que eu fiz? Porque você, aí a pessoa puxa aquela ficha, né? Porque você aquele dia fez aquela tal coisa, porque a pessoa não entende que é ela que está fazendo aquilo. Se o outro viveu a violência, você precisa quebrar esse ciclo de violência. Temos aqui um irmão que ama, que vive, que até aparentemente ele se parece com São Francisco de Assis. Onde a ofensa, que eu leve o perdão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. A oração de São Francisco, ela não pode ser uma simples poesia, ela tem que ser vida na nossa vida, e de uma maneira muito prática, dentro da nossa casa, porque às vezes a gente fala assim, e a gente está falando de coabitar, a palavra habitar, tem a ver com morar. Às vezes a gente prega o evangelho, faz orações, passa a vida na igreja, e a nossa casa, ao invés de ser um céu, é um inferno. O Sartre disse que o inferno são os outros. Jorge Bernanos disse que o inferno é não amar. Quando você não ama, o inferno é o outro. Quando você ama, você tem a coragem de olhar para a sua vulnerabilidade, de olhar para o seu erro, e ao invés de dizer assim, foi você,
Entender assim, olha, eu estou entendendo isso tudo que está acontecendo aqui na vida da gente, mas é tão importante a nossa comunhão, a nossa conexão, eu não queria que a gente brigasse. Não me trata assim. Eu não quero que você me ofenda desse jeito e eu não vou te ofender. Eu faço uma escolha de não te ofender. É isso, é amor na prática, é não ofender. Eu trabalho no meu consultório também com comunicação não violenta. É muito interessante perceber as dinâmicas dos diálogos entre as pessoas e como que é difícil a gente não julgar o outro, porque quando alguém ofende a gente, a nossa lógica é não, vem cá, é você. Que triste que é, por exemplo, a gente vê notícias e aí, poxa, o mundo está assim, mas o mundo também é fruto do pecado e das escolhas das próprias pessoas, que às vezes brigam por causa de 1 centavo, que às vezes brigam no trânsito e se matam no trânsito, bate no outro, puxa o cabelo da amiga. Nas famílias, o Natal pode ser bênção, mas às vezes também o Natal pode ser uma época que a pessoa, a cada Natal, ficam os dois sem se falar. Aí no próximo Natal a gente se refaz. E assim a briga vai se... A gente não pode permitir um cristianismo que você fica anos e anos sem se falar com o outro, sem perdoar o outro. E vou louvar. Você levanta a mão para o céu, mas você não tem o pé no chão. Então você precisa se conhecer. Conhecer quem é o responsável pelas próprias trevas na sua vida. Porque pode ser algo espiritual, mas pode ser algo humano também. Pode ser você que não está dando passo. Tanto para denunciar e afastar, porque tem hora que a gente tem que acolher, mas tem que se afastar e não permitir algumas coisas. Tanto também para você mudar os seus comportamentos. Porque não faz sentido a gente ir na igreja, rezar e não mudar. E esse mudar não é só mudar a roupa, o hábito. A gente precisa morar na nossa casa. Segundo verbo é o orar, né? Então lembra que é um acróstico, coabita. Orar, sem cessar. Tem uma história muito bonita de Dom Bosco, que perguntaram assim para Dom Bosco o seguinte: olha, eu estou vendo Dom Bosco está ali, ele vai lá, ele brinca com o pessoal do oratório, ele está o tempo inteiro nos... Que hora que esse homem reza? E aí responderam, que hora que esse homem não reza? Ou seja, é claro, ele tinha os momentos de espiritualidade, as práticas de piedade, vivia a Santa Missa, os sacramentos, porém, ele fazia até da brincadeira uma oração. Ele estava o tempo inteiro em oração. Ah, mas eu sou muito nervosa, eu não sei o que é que eu faço. Você está falando de amar meu marido, mas meu marido é... Começa a respirar. Está lavando louça? Vem, Espírito Santo. Começa meio resmungando e vai aliviando o coração, vai amansando o coração. É isso. O Espírito Santo vai transformando a gente do jeito que a gente é. A gente pega a história dos santos, é muito lindo a gente todo dia pegar a história do santo do dia. Tem santo de tudo quanto é tipo. Tinha santo mais calma, tinha santo mais bravo, tinha santo guerreiro, tinha santo enclausurado. O padre Eduardo disse: você quer ser santo? Eu quero te perguntar, que tipo de santo você seria? Eu talvez seria um santo com skate no pé. Ia ser um pouco diferente, né? Bom, nós temos quase um surfista aqui no Rio de Janeiro, que é o Anjo, o Guido, o Anjo surfista, o Guido Scheffer. Eu visitei, fiz um documentário sobre ele, impressionante, um seminarista, um médico, um menino de Deus que fundou um grupo de oração. E ele era um menino que orava demais, mas ele orava com a vida. Então a gente precisa entender também, temos que ter momentos de oração, por isso que a gente está todo mundo aqui reunido, rezando, orando, indo na missa, o Santo Terço.
jejuando, se confessando, fazendo da vida, mas também fazendo da vida uma oração. Então, mas eu estou trabalhando demais, o que eu faço? Pô, faz lá no teu trabalho também faça. Coloca, eu lembro que uma vez eu comprei aquelas caixinhas de oração, vocês sabem, aquelas que tiram uma... Isso é antigo, né? Vocês lembram aquelas fitinhas assim, desse tamanho, toda coloridinha? Quem lembra disso? Eu não lembro o nome acho que é Preciosas Promessas o nome da... Eu fiz o seguinte, no meu trabalho, mas o pessoal estava muito bravo. Eu falei, gente, eu vou dar uma acalmada, uma amansada nesse pessoal, vou fazer esse povo rezar um pouco. E aí, todo dia de manhã, eu disse, olha, Deus está falando contigo, tá, e tirava, mandava uma mensagenzinha. Esse simples gesto foi transformando aos poucos o ambiente de trabalho, aí não adianta só a oração, o diálogo também, e foi tornando o ambiente de trabalho mais leve. Então, às vezes, uma coisa, aquela minha amiga é muito fofoqueira, ela não para de falar, eu não sei o que eu faço, essa mulher só vem para cá. Dá um pano de louça para ela com uma frase, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou, esta infeliz gritou a Deus e foi ouvida. Entrega um pano de louça para ela, faz alguma... Enfim, você pode usar a sua criatividade, a oração, em todo o tempo. Está lavando louça, reza. Santa Teresinha também, lá no convento, ela fazia das coisas ordinárias orações extraordinárias. Como é que eu vou ser santa? Eu não vou ser santa pela metade, ela dizia. Eu quero ser santa inteiramente. Então ela fazia a sua oração ali na cozinha. Madre Paulina, eu sou lá de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Nova Trento é lá, tem o santuário da Santa Paulina. O que essa mulher viveu, gente? O que essa mulher sofreu no convento? Porque às vezes, até quem se consagra a Deus sofre. Sofre muito. E ela conseguiu ser santa, mesmo diante de todas as questões que ela viveu, até institucionais com a igreja e com a própria congregação. Então, às vezes, na tua família, tu está dizendo, primeiro você rezava antes, né? Senhor, me dá paciência, meu Senhor. Eu preciso ser uma mulher forte, eu quero ser santa. Aí Deus pega e te dá um homem impaciente. Para você treinar a paciência, entendeu como é que é? Aí você diz, quem que é esse rapaz aqui? Então agradece que você tem a oportunidade, olha aí que bênção, de ser santa. Você tem a bênção, você tem um filho, mas esse meu filho só me dá trabalho. Talvez, se não fosse esse filho que te dá trabalho, você fosse uma pessoa que nem rezasse. Talvez essa situação desse filho está fazendo você ser mais perseverante. A gente celebrou agora, ontem, né, Santo Agostinho, antes de ontem, Santa Mônica, uma mulher que orou a vida inteira pelo filho, e olha só, o filho, bispo, santo, e tantas bênçãos para a nossa igreja. Então, ora sem cessar, mesmo sem vontade, a divina vontade se revela a conta-gotas, porque às vezes a gente pensa assim, eu só vou rezar quando eu tenho vontade. Quando você vê aqueles perfis do pessoal da educação física, e aí pessoal, bom dia, bom dia. É isso aí, gente. O pessoal pega aqui, olha só, vamos lá, vamos embora. Liga aí. E aí, gente, tudo certo? Vamos juntos. É isso aí, ó. Mesmo sem vontade, o treino está pago. É isso aí, o treino está pago. Estamos aqui com os exercícios na academia, aquele abraço. É isso aí, pessoal. Pô, aí o pessoal pega e posta. Exercício espiritual é a mesma coisa. Você não vai rezar só. Porque o que fala no corpo? A nossa ativação física. Eu só vou caminhar, eu só vou correr quando eu tiver vontade. Meu amigo, vai ser difícil. Com esse friozinho ainda. Eu estava lá em Curitiba. Esses dias aqui em Campinas eu fiz. Eu estava ali no hotel, eu disse, olha, vou para lá, eu tenho 2 horas. Eu peguei, eu disse, mas eu vou sem vontade mesmo. Eu caminhei 1h30. Fui no cemitério, fiz as minhas orações, caminhei por ali, por tudo, me consagrei a um São Miguel Arcanjo que tem lá bem bonito, e foi bênção, porque eu fui ali praticar aquele exercício, aquela caminhada, e essa caminhada, por exemplo, essa oração sem cessar, pode ser também, ou caminhar na praia, ou caminhar no parque, ou caminhar em algum lugar que você gosta, vai caminhando e vai rezando, aproveita, eu não tenho tempo para rezar o terço, faz uma caminhada, você já faz as duas coisas, faz o exercício físico e o exercício espiritual, já é uma bênção.
A pessoa, eu acho incrível, a pessoa para fazer dieta, ela é firme, ela faz aquela, aí faz um jejum, reclama. A vida inteira reclamando que a igreja dá jejum. Não, jejum é muito difícil, eu não consigo. A pessoa pega e começa a postar coisa. Oi pessoal, 3º dia, 5º dia do jejum, 7º dia de dieta, posta o prato. Aí a pessoa, gente, a gente tem que deixar de ser frouxo. A gente tem que ter firmeza também. Não adianta, quem é que vai ter autodomínio sem a oração? Para vencer o inimigo não adianta. E sabe o que é? Eu quero vencer no MMA. Pam, 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 pam. Vamos lá, vamos junto. Não, mas não vou nem treinar. Não vou nem treinar. Imagina que você vai lutar contra o Anderson Silva, contra o Minotauro, contra o Minotouro. Vamos lá, você no octógono, o que você faria? O que você faria? Fala para mim, você vai ter que lutar, não tem jeito. O que você faz? Você vai treinar, você vai se alimentar bem, você vai preparar o seu psicológico para não tremer. Você não vai fazer isso? Agora você imagina, deixa eu te dizer, que o diabo é bem mais forte que o Minotauro e que o Minotouro e que o Anderson Silva. Então a gente precisa, eu não estou te falando para te dar medo não estou pregando aqui com uma caveira na mão, só para a gente ter uma consciência de que se os atletas se preparam para ganhar no esportes de luta e artes marciais, imagina só a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra, o quanto nós precisamos nos preparar. Se prepara, porque o Espírito Santo coabita. Ele mora na tua casa, você mora aí no seu coração, Ele mora com você, Deus habita, Deus coabita no seu coração, Ele mora em você. Então vai sem vontade mesmo e pede a divina vontade. Vai com medo, vai sem medo, vai, simplesmente vai. Vai caminhar, caminha que daí depois a motivação vem. E é assim, você começa agora e depois, se eu soubesse era maravilhoso, se eu soubesse que eu ia ficar bem, e é assim. Nos processos, inclusive, psicológicos e neurológicos, existem reações neuroquímicas em nosso cérebro, quando a gente caminha e vai ativando e vai correndo. Quando, por exemplo, uma pessoa tem depressão, está faltando serotonina. Uma das formas de produzir serotonina é a atividade física. É por isso que o psicólogo ele faz a terapia, às vezes precisa do remédio, lá para o remédio ajudar essa questão da serotonina, ou para segurar, ou para ajudar na produção da serotonina, mas também tem um exercício físico. Mas muito mais do que saber sobre nomes científicos, é você entender que quando você se coloca em ação, quando você age, o seu corpo reage. E o Espírito Santo de Deus está agindo o tempo inteiro. E você? Qual é a resposta que você está dando para o Espírito Santo? Agir, porque não adianta você ter fé e não ter obras. Também é isso. Como é que você vence o inimigo? Eu acho tão linda aquela minha vizinha. Ela vai muito na igreja. Ela é uma benção. Ela é uma benção. Ela é maravilhosa. E você? Não é só achar bonito o outro. Às vezes a gente admira as pessoas e a gente, ao invés de pegar esses bons exemplos e colocar na nossa vida e seguir, a gente só fica olhando e admirando, a gente fica assistindo, bonito lá esse pessoal rezando na televisão, né? Que legal. A gente não participa, então se envolva. Você mora nessa casa, se envolva, busque e comece a agir. Inclusive, eu não vou passar isso aqui, porque seria um outro momento, mas uma das técnicas que a gente usa, por exemplo, para vencer a ansiedade, síndrome do pânico, crise de ansiedade, é também um acróstico, que é o acalme-se. Lá no acróstico do acalme-se, tem uma palavra que se chama agir. Haja. Numa crise de ansiedade, a crise ela te paralisa, ou a crise de pânico. O que os psicólogos e os estudiosos falam? E eu oriento os meus pacientes também. Haja com a sua ansiedade, ou seja, continue fazendo, tente fazer as coisas.
Vá fazendo, porque se você para, você vai deixando aquele pensamento, aquele terror imaginário dominar você. Então comece a agir. Quando você conhece o seu inimigo, quando você ora, quando você age, você começa a entender essas estratégias para vencer o inimigo. Depois, você vai entender que é preciso batalhar. Então, coabita. Então, B de batalhar. Um conflito. Há uma coisa que é muito interessante que a gente precisa entender. Às vezes, na vida da gente, a gente quer paz. Mas a gente quer paz sem trabalho nenhum. Na verdade, a gente não quer paz. A gente quer uma rede preguiçosa para deitar. A gente que não quer uma paz que é fruto do trabalho, uma paz que é fruto da oração. O nosso natural quer uma paz do niilismo. Eu não faço nada, ou do nadismo, né? Está ali, a pessoa não faz nada, as coisas parecem que vão cair do céu. O povo de Deus, certa vez, recebeu o maná. E a gente ainda, às vezes, espera que as coisas comecem a acontecer. Poxa, eu estou vendo aquela vida abençoada, olha só que... Poxa, olha ali, a minha irmã, tudo dá certo na vida dela e nada dá certo na minha vida. Mas você está batalhando? Espiritualmente? Você está orando? Você está dobrando o joelho no chão e dizendo: Deus, nesse dia, eu quero ter a fé de Jó, eu quero ter a fé dos profetas, eu quero ter a fé dos apóstolos, eu estou batalhando, Deus, olha por mim. E aí você diz: poxa, prosperidade, quando eu tiver aquele carro, Deus vai me abençoar. Pô, então o pobre é amaldiçoado? Batalhar em oração é entender também que a batalha é lutar contra as injustiças sociais. Porque uma das coisas que a gente percebe no processo de maturidade de ascese espiritual é o seguinte: no primeiro degrau a gente começa a se preocupar muito com o pecado pessoal. A gente vai, não, é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo e tal. Daqui a pouco a gente começa a entender que existe um pecado social. Eu também sou responsável por aquela pessoa que mora na rua. Eu também sou responsável por transformar esse mundo. Eu também sou responsável por o que os teólogos chamavam de tensão escatológica, desse céu, desse reino, que é um já aqui na terra, mas um ainda não. Esse reino, como é que eu faço o céu na terra? Amando, consolando, amparando, porque no final das contas, gente, na boa, vocês acham que Deus vai perguntar para você o quê? Talvez o que está escrito lá em Mateus 25. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Ele não vai perguntar se você está com aquela camiseta, se você está com aquele terço na mão. O terço, a camiseta, tudo isso que você vive, precisa ser algo externo, mas de uma disposição interna, de uma conversão interna. Não adianta você viver um avivamento, uma mão para cima, um fogo, um aleluia, se esse avivamento não tiver uma conversão sincera, de atitude ali. Se você depois daqui da televisão, se no bastidor você vê um pobre, sabe aquela música? Entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. É isso. Esse Deus está ali. A nossa batalha espiritual precisa nos levar para o social. Se você for estudar o catecismo, não esqueça também de estudar a doutrina social da igreja, que inclusive, você pergunta, mas o que é a doutrina social da igreja? É o próprio Cristo, Jesus Cristo, Ele. E nós devemos ser essa doutrina social em movimento, disse o Papa Francisco. A gente precisa ter essa coragem de lutar, de ver uma injustiça, e dizer: eu não aceito isso aqui na minha cidade, eu não aceito isso aqui no meu bairro, eu não aceito isso aqui na minha família, eu não aceito isso aqui na minha casa. E não simplesmente reza, parece que está sem ver nada, parece que o mundo está ali, não, está tudo, você não está rezando para sentir uma paz e ficar tranquilo. O nome disso é fluoxetina, sertralina, passiflora incarnata, tem vários nomes de calmantes ou de ansiolíticos.
Não. A fé não é um calmante. Você que vive a fé, essa fé ela te dá uma paz, mas é uma paz inquieta. Você fica, eu não posso ficar parado, eu preciso ir lá, eu tenho que abraçar aquela pessoa, eu tenho que mudar aquela realidade, eu não estou me conformando com isso. E a tua própria realidade, começa a olhar, ai, meu casamento não dá certo, ai, meu namoro não dá certo, ai, meu filho não sei o quê. Mas o que você fez? Como diria Charlie Chaplin, cinema mudo, você entendeu, né? Às vezes a pessoa não fala. A gente precisa aprender a batalhar espiritualmente, racionalmente, inconformar-se é outro verbo. Inconformar-se. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Não dá. Ah, mas o cristão não se envolve em política. Mesmo que não. Política partidária não é para fazer isso. Ah, eu sou do partido A, eu sou do B, eu sou do C, eu sou do outro. Papa Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, diz: a igreja não faz política em primeira pessoa, mas luta, e o verbo lá no italiano também pode ser traduzido por batalha, por justiça. É isso. E o que é justiça? Do latim justitia, significa dar a cada um o que é devido. Você olhar aquela realidade e dizer, isso aqui está injusto, eu não aceito isso. Não dá para a gente viver na igreja como se a igreja fosse um clube social. Como se a igreja fosse um condomínio fechado. Não dá. A igreja é um lugar de portas abertas, onde todos são bem-vindos, onde você é bem-vindo, onde a sua história é bem-vinda, onde a sua família é bem-vinda, independente do que aconteceu, você é bem-vindo. O evangelho, deixa eu dizer, o evangelho não é só para um grupinho, o evangelho é para todos, o evangelho é para todos, é para homem, é para mulher, é para quem até tem dúvida do que é. O evangelho é para todos. Papa Bento XVI disse que a igreja não exclui ninguém, porque Deus não exclui ninguém. Então, quando você fala, eu quero ser santo, a santidade é só para o padre, é só para a freira, né? O beato José Maria Escrivá, São José Maria Escrivá diz, né, que a santidade não é só para padres e para freiras. A santidade é para todos. E o que é ser santo? Eu fiz uma definição de santidade um dia que eu estava rezando. Santo é uma pessoa demasiadamente humana que descobriu Deus na sua lama. Santo é uma pessoa demasiadamente humana que descobriu Deus na sua lama. É por isso que quem quer ser santo, quem quer fazer diferença na vida dos outros, quem quer não ser santo para ser mais que os outros, mas para ajudar, para ser aquela pessoa, sabe aquela pessoa que você diz assim, caramba, eu quero ser amigo dele, porque essa pessoa ela é uma presença de luz, e não o contrário, uma presença de trevas. Sai daquele ali, meu Deus, que pessoa ridícula e chata, eu não quero nem chegar perto, parece que tem uma coisa ruim. Quem coabita com o Espírito Santo, onde chega a sua presença vai transformando. São Francisco era assim, só quem via já a bênção. Pedro, quando passava a sombra dele, já curava, já abençoava. Isso, você tem que ser essa presença. Quando você chega, o pessoal, poxa, cara, tu tem alguma coisa diferente. O que é? O que é? Eu lembro no começo dos grupos de oração que a gente cantava, e o pessoal dizia, o que tu está fazendo? Cara, o pessoal usa, os antigos, né, dizem, o semblante, o teu semblante está diferente. É por isso, São João da Cruz diz, você se assemelha àquilo que você ama. Então, quanto mais você ama, quanto mais você se aproxima de Deus, mais iluminado você fica. Tem gente que ilumina o cabelo,
mas não ilumina o coração, não ilumina a mente. É hora de se aproximar de Deus, de adorar, de orar, de batalhar. E outra, falando ainda de paz e de se inconformar, existem 3 palavras na comunicação não violenta que eu gostaria de falar com vocês, que é a vulnerabilidade, a conexão e a autenticidade. É muito comum na nossa vida a gente abrir mão do que nós somos para poder agradar os outros. Deixa eu te dizer, se você quiser um mundo de facilidades, compra um ursinho e um livro de autoajuda. Agora, se você quer ser cristão, vai ter que abraçar a cruz, vai ter que se inconformar, vai ter que ter coragem de desagradar, vai ter que ter coragem de dizer isso não, vai ter que ter coragem de dizer isso sim, vai ter que ter coragem quando todo mundo estiver fazendo uma passeata, você vai estar andando na contramão, vai ter hora. Teve época, minha gente, que os cristãos eram lançados às feras. Você é cristão? Sou, então vai lá. Para as feras. E você só tinha que viver. Ou como São Lourenço disse, né, estava ali sendo queimado, torrado, ele disse, pode virar que esse lado aqui já torrou. Pode virar para o outro lado. Às vezes a pessoa não tem coragem de sofrer um pouquinho por Cristo. Que isso? É assumir a cruz, batalhar, inconformar-se, transformar-se. Entender que alguns conflitos precisam ser vividos. As 3 palavras, é muito importante a gente sair de uma lógica do conflito para ir para uma lógica de comunhão. Sair de uma espiritualidade do conflito para uma espiritualidade de comunhão. Sair de uma comunicação que só quer conflito, conflito, conflito. Eu estou certo, é isso aqui, é assim. Não, eu estou falando, é assim. Não, aí a pessoa diz, não, você está certa. Mas esse você está certa, não é um você está certa. É um você está certa do deboche. Por quê? A pessoa está na lógica do conflito. A pessoa está no jogo da dominação. Quando a gente ama, não é qualquer coisa que serve. Quando a gente ama, não é qualquer coisa que serve. Quando a gente ama, a gente escolhe cada dia estar com essa pessoa. A gente escolhe comunhão com essa pessoa. E a gente entende que mesmo quando essa pessoa não está bem, a gente está junto ali. E aí a vulnerabilidade é ter coragem de, no meio de uma briga, o outro está te acusando e diz assim, pô, desculpa, eu me excedi. Ô, desculpa, deixa eu abrir o meu coração para você. Sabe o que é? É que ultimamente eu estou muito cansado, eu estou tomando um remédio, sei lá, enfim, a pessoa tem coragem de largar o escudo. Porque no final das contas, se do teu lado existe uma pessoa amada, você vai ter que ter coragem de largar o escudo e a espada. Larga esse escudo e essa espada. Vai de coração aberto para poder chegar junto e dizer, olha, vamos lutar juntos por nós, pela nossa vida, pelo nosso relacionamento, investir tempo. É isso que a gente precisa entender. Transformar as nossas emoções. Outra coisa interessante, falando das batalhas e dos inimigos. Eu trabalho também com muitas pessoas que perderam alguém. Mães que perderam os filhos, que perdeu uma filha, que perdeu um bebê, ou uma moça, por exemplo, que perdeu o marido. E existe um processo de luto que precisa ser vivido. Nas fases do luto, tem várias fases. Mas a primeira fase é uma fase de negação. A pessoa começa a negar. A pessoa nega a emoção. E uma das coisas que a gente acaba esquecendo é não colocar as emoções para conversar. Não aceitar as emoções. Então você vem com a raiva e diz assim, não, eu não quero essa raiva. Mas talvez a raiva, se ela for direcionada, ela pode fazer você clamar por justiça. A raiva, quando ela é direcionada, ela pode fazer, e existe uma virtude na raiva, lá olha só, essa ira do Cristo, quando pegou e expulsou os vendilhões do templo, pode reorganizar a casa do teu coração, pode expulsar quem está explorando você, o seu coração e a sua própria vida.
pode estar explorando você comercialmente, no trabalho, mas também emocionalmente e até psicologicamente. Essa raiva, você não nega isso. Eu preciso fazer um meia-culpa. Eu errei muito com meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Eu estudei para ser padre 8 anos. Eu tenho 3 filhos. E eu lembro que quando era pequeno, o filho não vem com manual, né, gente? A gente vai aprendendo. Eu falava muito, para de chorar, moleque. Dava uns gritos meio doidos assim. Para de chorar, seja forte. Para. Você está chorando aí, seja forte, seja homem. Para. E para a menina eu falava, seja mulher, seja forte. Eu comecei a entender, primeiro que o choro, ele regula a gente. O choro é para regular, é algo natural. Depois eu descobri também que com os padres do deserto, que existe um dom das lágrimas. Olha que coisa linda. Então eu preciso ter a coragem para vencer o inimigo, de transformar as minhas emoções. De quando o choro vinha, eu não entregar a minha alma para a tristeza, mas ao mesmo tempo entender, gente, eu não posso reprimir as minhas emoções. Porque uma verdade na psicologia é, o que não é aceito, não é superado. Na teologia, essa verdade é dita de um outro jeito. O que não é assumido, não é redimido. Ou seja, se você não assume as suas emoções, se você não entende que você está com raiva, você está desequilibrado, ou você está com nojo, ou você está com ódio, seja lá o que for. Se você não entende que talvez você perdeu realmente essa pessoa, talvez ela morreu, talvez você se separou, talvez ela foi embora, talvez você mudou de casa e às vezes você não está entendendo, gente, eu mudei de casa, por que eu estou assim? Porque talvez você estava apegada demais à casa, apegada demais aos bens, e eu não estou julgando você. Eu só estou dizendo para você, tenha coragem de transformar essas emoções, assumir isso e entregar para Cristo e dizer, Cristo, transforma a minha vida, mas não transforma só externamente. Transforma as minhas emoções, porque eu quero viver esse processo de luto, de perda, para poder viver inteiramente contigo. E aí, a gente transforma as nossas emoções, as nossas relações, e aí a gente transforma também o nosso jeito de amar. A gente vai entendendo até aquilo que dizia assim, nossa, não tem homem para mim, não tem mulher para mim, os homens são tudo assim, as mulheres são tudo assim, aqui é o meu filho, é não sei o quê. A gente precisa ter coragem de amar de verdade. Ontem uma amiga me dizia, eu não sei o que eu faço, eu preciso ajudar essa pessoa que é próxima a mim, minha irmã. Como é que você faz? Eu perguntei para ela. Mas eu falo para ela, você não está vendo, olha só, por favor. Aí eu falei, você não está vendo o que está acontecendo? Às vezes, com a vontade de ajudar o outro, a gente grita com o outro, a gente força o outro, a gente não respeita a vontade do outro. Olha que bonita, a divina vontade de Deus, que diz para Nossa Senhora, todo o plano, um anjo revela, e ela tem a possibilidade de dizer não, mas ela diz sim. A gente precisa ter coragem de respeitar o processo do outro, parar de querer dominar o outro. Amar é deixar o outro ser ele mesmo. Amar é deixar o outro ser ele mesmo. Não é dizer, eu só vou te amar se você fizer assim. Eu só vou te amar se você for assim comigo. Eu só vou te amar se você não jogar bola mais com teus amigos. Eu só vou te amar se você não fizer tal... Ué, como é que é isso? Infelizmente, o amor que a gente tem pelas pessoas ainda é um amor cheio de condições. É por isso que a gente precisa se aproximar de Cristo e do Espírito Santo, porque o Espírito Santo e o amor de Deus é um amor incondicional. E aí quando eu abro as portas do meu coração e digo assim, Deus, vem aqui, coabita. Deus mora em mim, Ele bateu na porta, eu abri, Ele entrou e começou a organizar o meu coração. E aí a palavra coabita, olha as letras, ó. Eu conheci os meus inimigos, eu comecei a orar,
eu comecei a agir, eu comecei a batalhar, eu me inconformei com as injustiças, eu transformei as minhas atitudes, as minhas emoções e as minhas relações. Não é que você vai ser fofinho, hein? Mas você vai ser verdadeiro, ter coragem de assumir os erros, mas não deixar de ser você para agradar. O cristão é aquele que tem coragem para desagradar. Tem uma música de comunhão que eu acho linda, eu acho que ela resume o amor, e a Sagrada Eucaristia é o sacramento do amor, né? Quem quer aprender a amar precisa comungar. Comungar, a letra diz, comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Gente, que letra! Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. É isso. Quando a gente comunga, a gente se torna um sacrário vivo. E a gente é um perigo para aqueles que estão nas trevas e que querem viver uma lógica de violência. Eu queria que nessa hora você ficasse de pé e pudesse abrir as portas do teu coração, já que você entendeu esses 7 passos para vencer os inimigos, e Deus está batendo na porta para habitar no teu coração. Abre o braço, porque para Deus não existe nenhum caso perdido. Vem, Espírito Santo de Deus, coabita em mim. Eu quero morar em mim, eu não quero ser alguém fora da casinha. Eu quero ter o pé no chão, mas eu quero ter asas para voar e realizar a tua divina vontade. Eu quero ter asas. Vem, ó Espírito Santo, eu abro as portas do meu coração. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu fiz essa música, eu queria vencer um inimigo que era eu, porque eu já estava há mais de 5 meses sem conseguir rezar, e eu descobri, não era o fulano, o beltrano, ou o jeito de alguém que não estava me ajudando a rezar, era eu que não estava me ajudando, eu não estava caminhando, eu não estava dando um passo. Eu peguei o violão e comecei a cantar. Essa música é minha, mas eu quero que essa música hoje seja sua. Abra o coração, abra os braços e diga então: eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Canta junto com o Ministério Excelsis. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realiza prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realiza prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Agora estende a sua mão lá em cima e faz assim, ó. Já que a gente falou tanto de batalha espiritual, sabe como os lutadores quando ganham uma batalha fazem assim? Você vai dar soco de vitória no ar e vai dizer: para Deus não existe nenhum caso perdido. Pensa agora no teu milagre, pensa agora naquilo que você achou que estava perdido. Pensa nessa situação e diz bem forte: para Deus não existe nenhum caso perdido. Vamos cantar isso. Para Deus não existe nenhum caso perdido. Cante, cante. Para Deus não existe nenhum caso perdido.
forte. Realiza prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, me ergues do chão. Ele vai te erguer do chão nesse dia, pois com teu braço forte realiza os prodígios, realiza prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Sim, Senhor Jesus, nós queremos entregar todas as nossas batalhas espirituais. Queremos entregar, Senhor Jesus, tudo aquilo que nós não sabemos e até mesmo nós não controlamos, e acreditamos na Tua palavra hoje pregada por nós, pelo Padre Eduardo nessa manhã. O Senhor tem infinitamente mais para nos dar, para nos revelar, para nos abençoar, infinitamente mais do que aquilo que a gente pode ou sabe pedir. Vem, Espírito Santo, queremos nos entregar completamente a Ti. Toma conta da nossa vida, coabita em nós. Vem, ó Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, mora no meu coração, transforma as minhas ações, transforma, ó Espírito Santo, as minhas emoções, que eu possa aceitar o choro, a raiva, o nojo, qualquer situação e emoção que possa parecer negativa, que eu possa transformá-las em aprendizado. Espírito Santo de Deus, eu quero superar, quero me conhecer, quero conhecer a Ti e quero entender tudo que Tu tens para mim de acordo com a divina vontade. Vem, ó Espírito Santo, eu abro as portas do meu coração, Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, Te dou livre acesso. Você cantando, eu abro as portas do meu coração, Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, Te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realiza prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, Me ergue do chão, faz assim, ó, me ergue do chão, me ergues do chão. Ele vai te erguer do chão, Pois com teu braço forte realiza prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. amém? Pode aplaudir o Espírito Santo de Deus. E que bênção, olha que bênção,